Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz de Jesus e o amor de Maria no seu coração. Bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, nossa reflexão da Palavra de Deus. Hoje é dia 9 e nós vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. Abra sua Bíblia junto comigo para acompanharmos esta grande palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda essa mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feita como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós podemos tirar uma lição muito interessante deste Evangelho. 2 pontos que servem, inclusive, de crescimento para a nossa vida espiritual: humildade e fé. Antes disso, é interessante a gente entender um pouquinho também o contexto histórico aqui. Os cananeus, eles são inimigos dos judeus, historicamente falando, né? Vários livros do Primeiro Testamento, a gente vai acompanhando essa história, né? Desde quando da conquista lá de Canaã, né? Quando eles chegam na Terra Prometida, essa turma aqui, né? Os cananeus e outros povos já viviam lá, então houve guerras para conquistar aquela terra, enfim. Então os cananeus não eram já muito bem vistos pelos judeus, né? Então a coisa já começa por aí. E está lá Jesus andando, de repente ele é abordado por quem? Justamente por uma cananeia, só que ela estava desesperada, porque a filha dela estava atormentada por um demônio, e ela acreditava firmemente de que Jesus conseguiria ajudá-la. Então ela vai atrás dos discípulos e de Jesus. Então, primeiro, fé. Ela tem muita fé. Perceba que Jesus para ela é a última esperança, né? E aí, quando ela consegue abordá-los, a primeira atitude que Jesus tem com ela: um silêncio. Interessante isso. Jesus não fala nada. Ele, né, como conta o Evangelho, ele dá essa impressão que ele nem olha para ela. E ele vai seguindo o caminho. E aí a cananeia vai insistindo. Ela vai insistindo: Senhor, Senhor, vai chamando a atenção dele, porque ela quer falar com ele, ela precisa daquela ajuda. Aí, num segundo momento, né, tanto que os discípulos até falam: manda essa mulher embora, né? Ela está gritando já faz muito tempo lá no caminho, manda ela embora. É cananeia mesmo, né? Então não importa. E aí, num segundo momento, Jesus fala para ela: não fica bem tirar o pão, né, dos filhos para dar aos cachorrinhos. O que ele quis dizer com essa palavra? Vejam, os judeus viam os cananeus exatamente nesse nível mesmo, como se fossem cachorros aí espalhados pelas ruas. Vejam até que ponto, né, eles consideravam aquele povo. Mas é estranho quando Jesus fala isso. É interessante quando Jesus concorda com isso. Ele fala: eu não posso tirar o pão dos fiéis. O que é esse pão dos fiéis? É o pão espiritual, né? Ele está oferecendo para o povo judeu. Então ele fala: eu não posso tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. Isso já chama a nossa atenção, porque Jesus ter falado isso, né? Quando é os outros, né, até vai lá, mas Jesus falando isso soa um pouco estranho.
E veja o que acontece com a mulher. Ela se rebaixa mais ainda a Jesus, num extremo ato de humildade, e fala: mas Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa de seus donos. Quando Jesus ouve aquilo, e era exatamente isso que ele estava esperando, Jesus, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, mas ele estava esperando essa atitude, essa primeira atitude da mulher, que viesse dela, como iniciativa dela. E até que ponto ela se rebaixou? Porque fé ela tinha demais, ela não ia desistir enquanto ela não falasse com Jesus. E aí ela se rebaixou a tal ponto, e ela disse essa frase emblemática. Quando ela fala isso, aí não teve jeito. Jesus se compadeceu de tal modo e falou: mulher, que fé que você tem, grande é a sua fé, pode ir embora, porque a sua filha já está curada. Então, com a simples palavra, Jesus fez o que ela queria. Mas fez por quê? Pelo que ela fez. Grande humildade, grande fé. Hoje, que nós podemos aprender com essa mulher cananeia. E vamos levar isso para as nossas vidas, para a nossa base espiritual. Humildade e fé, como essa mulher teve também. Fique com Deus e até a próxima.